Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos, então, a oração de Santo Tomás de Aquino. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar, graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Então vamos, neste vídeo, começar o estudo do número 2629. E esse vídeo será dedicado sobre aquilo que a tradição cristã católica passou a chamar da oração de petição. Bom, segundo o catecismo nesse número, o vocabulário para falar sobre a oração de petição, ou de súplica, ou de lamentação, ele é bastante grande. Por exemplo, o Novo Testamento traz as palavras, ou os verbos, pedir, reclamar, chamar com insistência, invocar, bradar, gritar, também a expressão lutar na oração. Bom, e a oração de petição ou de pedido é a mais espontânea que nós trazemos no coração, porque é a primeira que brota dentro da nossa própria vida. Mesmo porque a oração de petição, segundo o Catecismo da Igreja Católica, ela vem traduzir a nossa consciência diante de Deus, do nosso relacionamento com Ele, né? Como criaturas ou como cristãos. Como criaturas, porque nesse tipo de oração nós reconhecemos que a nossa origem não está em nós, que nós não somos donos das adversidades e nem conseguimos controlá-las, e que o nosso fim também não está em nós. Como cristãos, porque nos reconhecemos pecadores e sabemos que muitas vezes nos afastamos do Pai. Mas a oração de petição, o pedido, ele já é um regresso para o coração do Pai. No número seguinte, 2630, o Catecismo nos ajuda a compreender qual é o específico da oração de petição cristã. Diz que no Antigo Testamento, de fato, é muito abundante esta oração, sobretudo da lamentação, né, que é a mesma coisa que a petição, digamos assim. Só que no Novo Testamento não é tão abundante nós percebermos, se compararmos com o Antigo Testamento, esse tipo de oração. Mas ela, claro que existe. Só que existe uma diferença, e aí está o específico da oração de petição cristã, porque ela está sustentada agora pelo Cristo ressuscitado. Nós não temos um olhar pessimista sobre o mundo, um olhar de derrota sobre o mundo, mas um olhar do Filho que venceu a morte e garantiu para nós o reino dos céus, e nós, de certa forma, já temos a posse desse reino dos céus, apesar dele ainda não ser nosso, mas ele já nos foi dado como herança, né? Então, a oração de petição da igreja é sustentada pela esperança, porque quando Jesus ressuscita dos mortos, ele nos ensina a ter um olhar de esperança sobre as coisas, quer dizer, um olhar de Deus sobre todas as coisas. E aí está a profundidade da oração de petição cristã, de ter um olhar de esperança sobre tudo. São Paulo traz o catecismo ainda nesse mesmo número, a palavra gemido, né? Ou seja, ele diz que a criação, por exemplo, geme em dores de parto, tudo no capítulo 8º da Carta de São Paulo aos Romanos. Nós também aguardamos a libertação do nosso corpo, porque foi na esperança que fomos salvos. Existem os gemidos inefáveis do próprio Espírito Santo que
vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir para rezarmos como deve ser. Então, a profundidade da oração de petição no Novo Testamento está em nos ensinar, quando nós pedimos a Deus, lamentamos, suplicamos a Deus, mas não é uma súplica nem uma petição com as mesmas características do Antigo Testamento, mas tem uma característica própria, que é aquela de olhar tudo com o olhar da esperança que nos conquistou, nos deu o Cristo ressuscitado. E no número 2631, o Catecismo fala que o primeiro movimento da oração de petição de um cristão, na verdade, é o pedir perdão. Não é nem lamentar com Deus por alguma coisa que aconteceu, mas o Espírito Santo faz com que nós brote do nosso coração, da nossa vida, essa oração de petição, que é, talvez, como eu disse anteriormente, o que o Catecismo falou, a primeira mais natural, do pedido de perdão, como o publicano, por exemplo, em Lucas 18, né? Ó Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. De modo que pedir perdão, ela é a oração, é o início da oração do homem justo e do homem que procura a pureza. Porque supõe no crente a humildade confiante, que coloca aquele que pecou, que se considera indigno do amor do Pai, indigno do amor do Filho, indigno do amor do Espírito Santo, mas, repito, com uma humilde confiança, o coloca na comunhão com esse Pai, na comunhão com esse Filho, na comunhão com o Espírito Santo e na comunhão também com os irmãos e irmãs, com a comunidade eclesial. Esse é o olhar de esperança que o número anterior falou, 2630. O 2631 veio lançar luz sobre isso. É um olhar de um Deus, extremamente misericordioso, que não se deixa vencer pela arrogância, pela soberba do homem. Então, quando eu peço a Deus, na verdade, no fundo da minha alma, brota o pedido de perdão, de reconhecer que eu posso ter a comunhão com o Pai, porque Ele está sempre de braços abertos para me acolher, se eu mostro a Ele um desejo sincero e verdadeiro de arrependimento. A própria liturgia eucarística, né, nossa, logo no início, nos coloca dentro dessa dinâmica do reconhecer o perdão, de reconhecer a nossa pequenez, o nosso nada e pedir perdão. Até mesmo a missa, né? Depois do acolhimento inicial do sacerdote, o que acontece, o que o sacerdote nos convida a fazer? O ato penitencial, que é o reconhecimento da nossa pequenez e o pedido a Deus de perdão. Bom, no número seguinte, 2632, diz que, se de um lado, o primeiro movimento da oração de petição é o reconhecimento da pequenez, do pecado e o pedir perdão, de outro lado também, essa oração de petição, essa petição cristã, está centrada no desejo de quê? No desejo da busca do reino de Deus. O reino prometido por Jesus Cristo, né? Que vai vir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, aí está a base. Nós queremos viver esse reino. Queremos experimentar esse reino proclamado por Jesus Cristo. E queremos também ser testemunhas e anunciadores do reino de Jesus no meio do mundo, né? Bom, o que nós pedimos na oração de petição, digamos assim, tem uma certa hierarquia, diz o Catecismo no número 2632. Se pede primeiro o reino, que o reino venha, que o reino aconteça na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja. Depois nós pedimos a Deus tudo aquilo que é necessário para acolhermos esse reino e para cooperarmos com a vinda desse reino no mundo, né? Deus nos dá a graça necessária para acolhermos e para cooperarmos com a vida desse reino. Ou seja, nós queremos cooperar com a missão de Cristo e a missão do Espírito Santo na vida da igreja. Porque a igreja agora é aquela que deve espalhar o reino de Deus no mundo, anunciar o reino de Deus no mundo, com fidelidade aos ensinamentos de Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que nos recordará e confirmará todas essas coisas, né? E
diz o catecismo ainda, é o objeto da oração da comunidade apostólica, quer dizer, dos primeiros apóstolos. A oração de petição deles é pedir ao Pai que, no seu anúncio do Evangelho do Reino, eles sejam fiéis aos ensinamentos do seu Mestre Jesus e que o Espírito Santo seja o seu inspirador, o iluminador, aquele que recorda e que confirma todos os seus ensinamentos, para que eles não preguem outras coisas, outras coisas que não sejam aquelas ensinadas por Jesus Cristo. E somente essas verdades, né? Bom, pela oração, todo cristão trabalha, então, pela vinda do reino. Então, a oração, trabalhar pela vinda do reino, não é só sair e anunciar o Evangelho, mas existe uma outra atividade importantíssima que poderíamos chamar do apostolado da oração. Então, pela oração, nós nos tornamos também instrumentos de Deus por essa oração de petição sustentada, fundamentada na esperança do Cristo ressuscitado, para que o reino de Deus aconteça no coração de todos, à medida em que se reconhece o pecado, a própria pequenez e se converte a sua vida. E no último número, sobre essa oração de petição, número 2633, diz o catecismo o seguinte, que quando o cristão ele participa deste modo no amor salvífico de Deus, ele vai compreender qualquer necessidade como objeto de pedido. Qualquer necessidade do mundo vai passar por esse tipo de oração de petição. Não uma oração que reclama das situações, mas uma oração que pede a Deus a graça de, em qualquer circunstância da vida, reconhecer a própria pequenez, a presença contínua de Deus e que Deus não abandona os seus filhos, né? Bom, por isso, São Tiago, por exemplo, nos pede, nos exorta a orar em todas as circunstâncias. Por que rezar em todas as circunstâncias? Porque a oração, de fato, amadurece a alma, amadurece o nosso coração, amadurece a nossa vida. E nos ensina no Espírito Santo o que verdadeiramente deveremos pedir. De modo que a oração cristã de petição não é só uma lamentação, não é reclamar, né? Mas ela é sustentada, repito, por aquela esperança profunda que Cristo nos deu com a sua ressurreição no vencimento da morte. Quer dizer, quando ele venceu a morte, que é a capacidade de ler tudo, todas as situações da vida com o olhar da fé, o olhar de Deus. E essa oração, com o olhar da fé, é que brota do nosso coração. Então agora, peçamos que a Virgem Santíssima nos ensine a pedirmos como Deus deseja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem na paz de Deus.